Vamos que vamos chegando, galera. Aquele forte abraço aqui do canal. Mas se você é novo, não me conhece, o Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos está no ar. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não deixe de comentar e deixar seu like e compartilhe. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso e-mail para você deixar a sua história. Veja essa história de hoje. O que Juliano passa com Giovanni no interior do Rio Grande do Sul. Fique no vídeo! Olá, me chamo Juliano e venho contar aqui a história do que passei eu e Giovanni, meu amigo, no interior do Rio Grande do Sul, com fronteira para a Argentina. Na época, nos meados de julho, um frio de Ranguiacusco, lugar, um espetáculo, eu morava pro interiorzão, meu pai criador de gado, umas 200 cabeças de gado, tinha cavalo, tinha tudo, coisa mais linda. Aquilo ficou de herança de meu avô para meu pai, já de muitos anos. E na volta tinha muitas fazendas, a 1 quilômetro, meio quilômetro, tão distante assim. E tinha uma fazenda ao lado, que já estava há muitos anos, meu pai disse que nunca conhecia o dono. E tinha uma casa abandonada, ainda que uns pedaços. Eu me lembro que, passado o tempo, apareceu um velho carroceiro. Um homem alto, magro, muito sério, com um olhar muito distante. E ele conta essa história. Pareceu esse velho estranho, que não conversava com ninguém, mas da noite pro dia apareceu com uma carroça velha e um velho cavalo, bem cuidado. E meu pai, de praxe, chegou lá para se apresentar. Fui eu e ele, meu pai, falecido pai Arlindo. Se apresentou, aquele velho trabalhando com gadão, foi se limpando ali, já estava um mato alto aqui. Perguntou qual era a graça dele, qual que era o nome, e se ele precisava de ajuda de alguma coisa, se ele era o proprietário dele. Aí aquele velho homem veio e lhe atendeu com um olhar profundo, velho amarelado, estranho, magrelão, mas simpático e educado. Olha, me chamo Tonho, mas como me chamo mais de Tonico. Essa fazenda aqui foi deixada do meu bisavô. Eu vim para cá muitos anos atrás e não voltei mais. E meu bisavô morreu com meus pais e ficou essa herança para mim. Eu tô vindo aqui agora passar um tempo, arrumar, para ver se eu boto para vender. E... oh, pai, tudo bem, se eu precisar de qualquer coisa, você pode me chamar ou chamar meu filho, que a gente te ajuda aí. Tá tranquilo, tranquilo. Pai voltou, mas eu achei estranho que, velho, aquela casa era uma casa grande, tinha um pequeno casebrezinho nos fundos. E eu, todo dia passava ali de manhã pra escola, voltava meio-dia, aí não. Aquele velho passou um mês, aquele velho arrumou tudo, coisa mais linda. E aquela carroça ficou atirada, que eu não via aquele velho sair pra rua. E o cavalo sempre passando no campo, e era bastante terra. E na terra vizinha morava um Giovanni, um amigo meu de infância. Nós gostávamos muito de caçar e pescar, vivia caçando perdiz, tatu, e gostava de fazer pescaria. Mas teve um certo dia que eu tô saindo pra escola cedo, às 6 horas da manhã, eu ia de bicicleta. Eu vi aquele veio, um frio danado, era meado de julho, um frio na fronteira, quem mora sabe, é frio de Ranguiacusco. Um velho sem camisa, de calçãozinho, vinha meio cambalhando pelos matos. E eu, o que é isso? Eu dei um grito, o senhor precisa de ajuda? O senhor tá precisando de ajuda, aconteceu alguma coisa? Aquele velho me olhou atravessado, fez um sinal com a mão assim, e eu peguei e fui pra escola ali, e velho, olhei pra trás, tinha sumido. Eu disse, bem que o velho foi largar o cavalo pro pasto. E assim eu fui em direção à escola. Voltando, fiz o que eu tinha que fazer, comentei com o pai. Meu pai disse, né, essa gente é estranha, tem muita gente que aqui é lá de fronteira, volta e meia aparece algum estranho por aí, né? Não dá bola, meu filho. E assim foi. E certo dia, eu
eu tô passando de noite para ir na venda que meu pai tinha pedido, que minha mãe ia fazer uma galinhada, eu fui até, passando na frente da casa daquele homem, vinha a estrada, e a casa dava uns 20, 30 metros para dentro, porteiro já logo na entrada. E aí peguei, e eu vendo uma movimentação, uma bateção, mas já era uma 7 da noite, uma bateção na casa, como se estivesse quebrando as coisas dentro de casa. Ué, eu digo, será que esse homem tá passando mal? Vou dar uma olhada, não tinha cachorro, não tinha nada. E eu já não via mais o cavalo pastando. O cavalo não via mais, ele estava encostado no mato, ele pastando. E via a carroça com os pneus tudo murcho. Eu digo, essa aí, o que é isso? Peguei, pulei a cerca e fui devagarinho. E eu vi que vinha um barulho de se batendo, quebrando as coisas, era no fundo das casas. E era na pecinha dos fundos. Então eu fui chegando devagarinho para ver o que é, se esse homem não estava passando mal, alguma coisa, que não se via quase ele durante o dia. Quando eu estou chegando perto da porta, tinha uma porteirinha, né, daquela, fazia uma peça, umas frestunas, e eu vejo que a coisa se batendo. Quando eu chego ali, eu vejo aquele homem se rebolhando no chão, revirando os olhos, se contorcendo todo, e eu começo a bater na porta. O senhor está passando bem? Está acontecendo alguma coisa? E aquele homem, ele fala com uma voz embaraçada e grossa, parecendo uma voz do homem, uma voz grossa. Pode ir embora, estou passando bem, não se preocupe, vai embora. Peguei, saí dali, horrorizado com aquilo que eu vi. Peguei e fui pro mercado. Quando eu estou voltando do mercado, já era noite já. E aquela noite enluarada, coisa mais linda. Tô passando na volta e eu vejo atravessar na minha frente um troço correndo, uns 50 metros. Mas um troço assim, comprido. E agachado, fazia assim, passou pro outro lado. E eu, essa, que é isso? Um baita cachorro esse aí embaixo do bichão. Essa, troço gozado. Parecia uma aranha caminhando, um troço grandão, rapaz. Peguei e fiquei meio encucado com aquilo. Não tinha iluminação de poste nem nada. Aí peguei a bicicleta e fui, não tinha muito menos, vivia pelos matos. Diga, vai ver algum bicho que passou uma capivara aí. Ratão do banhado. Peguei, passei e fui. Faltava um pouquinho para chegar em casa. Eu notei que alguma coisa me acompanhava no meio dos matos, bufava e pesava. Eu parava a bicicleta, aquilo parava, eu andava, aquilo andava. Eu olhava para o lado, não via nada. Eu apurei a bicicleta. Cheguei em casa com os olhos desse tamanho. Meu pai, o que tu viu, guri? Viu alguma coisa no meio dos matos? Eu digo, não sei, uma coisa, você tá me seguindo nos matos. E meu pai, para com bobagem, rapaz. Ué, tá com medo de andar no escuro agora? Um baita de um homem desse? Tu anda por tudo aí, nunca viu nada? Tem nada disso aí, mas... Tá bom. Peguei meu feijão, fiquei a noite toda pensando naquilo. A noite toda pensando naquilo. Aí numa tarde tô indo pra casa de Giovanni, meu amigo. Ficava ali umas 2 fazendas pra frente. Que ligava a fazenda dele, desse velho. Aquele velho sentado, eu cumprimentei ele. O velho não falou nada, mas os olhos fitados em mim assim, ó. Aquele homem só me olhava, atravessado, com um olho profundo, assim, que é isso, rapaz? Eu fiquei com medo daquilo ali que eu vi. Porque eu me lembro muito bem o que estava acontecendo naquele quartinho. Ele se revirando e virando os olhos, se contorcendo o corpo. Parecia que estava tendo um ataque epilético. Mas na outra semana eu marquei uma pescaria com o Giovanni. Nós tínhamos muito açude para aqueles lados. Na fazenda de Giovanni, do pai dele, tinha uns 3 açudes, mas nós gostávamos de pescar nos açudes dos vizinhos, que era abandonado, não tinha ninguém. E no açude desse, tinha um baita de um açudão que muito tempo não pescava, era nas terras desse velho que foi morar ali. E nesse dia estava enluarado. Falei, pai, nós vamos sair para pescar. E o Giovanni, nós vamos voltar um pouco mais tarde para casa. Meu pai até brincou, ó, se traz peixe aí dessa vez, que a gente pescava. E eu levo os peixes tudo para o Giovanni, não trazia peixe para casa. Eu gostava de pescar para brincar aí. Giovanni comia peixe, eu não gostava de comer muito peixe, mas gostava de pescar. Então eu marquei com o Giovanni às 9 horas da noite pra gente fazer essa pescaria. Eu passei a tarde catando minhoca. Cheguei da escola, ajudei minha mãe e meu pai nos deveres, catei minhoca, ajudei na lavoura do meu pai. Jantei de pai tô indo, peguei a bicicleta, botei uns 3 caninhos e me fui.
Aquela noite enluarada, coisa mais linda, era lua cheia. Peguei minhas coisas e fui. Tô passando na frente da casa do velho, não vi movimento nenhum. Não se via movimento nenhum, nem de lampião, nem de vela, nem de nada. Aquele velho vivia ali sem luz e sem água, não sei como é que vivia. E não aparecia durante o dia, de uma vez que outra que aparecia. Mas peguei e toquei estrada. Entrei pro rumo da fazenda. Cheguei na casa de Giovanni, os cachorros bateram na volta, cheio de cachorro. E deixei a bicicleta, peguei o Giovanni, vamos pescar. E eu falei, Giovanni, vamos lá na terra do velho. Agora tem gente morando aí, só não tem cachorro, a gente não vê o velho, ele nem vai dar bola. Tinha uns matos, meio alto assim, que a gente ia se agachando. Fui caminhando por dentro da fazenda de Giovanni, atravessando, tinha um cercado de arame farpado. Falei, velho, os bois dele não passaram pela fazenda. E nisso foi 2 cachorros com nós. 2 cachorros Giovanni. Pegamos e fomos tocar. Tamo ali, largamos as linhas, um em cada ponta. Ele ficou num lado, eu fiquei no outro. Mas um baita no açude, mas um enorme no açude, mais linda. E aquela lua que iluminava. E os cachorros ali sentados na volta. Começou a dar peixe. Lá por umas 10h30. Começou a dar peixe, começou a puxar peixe. Jundiá, o jundiazão, coisa mais linda. Mas, rapaz, daqui um pouco, eu tô pescando bem belo, bem tranquilo. Vem o Giovanni agachado pro meu lado. E nisso os cachorros se tocaram. Giovanni vem agachado pro meu lado e diz, olha, tem alguma coisa do outro lado. Os cachorros estão batendo. Eu disse, será que não é tatu, Giovanni? Mas vamos dar uma olhada para ver o que é. E os cachorros acuando, porque a gente sabe quando o cachorro tá acuando em alguém e quando tá batendo em alguma coisa, em uma caça. E nós chegando devagarito, que nós vimos um reboliço, tocava o cachorro pro lado, e o cachorro dava um uivo e ia pro outro. Os bichos estavam apanhando de alguma coisa. E eu disse, o que é isso aí, Giovanni? Nós estávamos com um facão. Mas vamos ver o que é que estão batendo no nosso cachorro? Deixamos as varas de pescar e fomos. É aquela coisa enluarada. Quando nós chegamos perto, os cachorros passaram riscado por nós e saíram dali. E eu disse, o que é isso aí? Quando nós vimos, se levantou uns 20 metros da gente, onde estavam os cachorros batendo. Se levantou um baita do negócio. Um negócio gigantesco, grandão, que devia ter uns 2 metros de altura. E com aqueles olhão amarelão, aquele troço assim, quando bateu a lua, aquela claridade que aquilo se levantou, que aquilo estava cocado, e batendo nos bichos, os bichos corcoviando de um lado pro outro, tudo machucado. Os cachorros passaram por nós, tudo rasgado. Os bichos passaram choramingando. E aquele troço se levantou. Quando aquele troço se levantou, não se apavoramos que veja, o Giovanni se travou as pernas e congelou. E eu digo, Giovanni, te atenta, vamos sair daqui. Que com esse facão não vamos fazer nada com esse baita bicho. Aquele troço deu um murro. E aquele troço veio pro nosso lado. E que veio pro nosso lado, os cachorros vieram de novo. E começaram a bater naquele bicho. Foi uma briga de cachorro. Aquilo vindo pra cima da gente, o cachorro batendo unha. E aquele troço rasgando, os bichos uivando. Nós começamos a gritar, porque a gente era guri, nunca tinha visto aquilo. Vivia pescando nos matos, para cima e para baixo. Inclusive, nós já tinha passado ali de noite. Não tinha pescado na açude há muito tempo. Mas nunca tinha nada ali. Eu disse, o que é isso, rapaz? Um baita de um cachorrão, um bicho terrível. Quando bateu a lua, assim, a gente viu aquela coisa. Tinha umas orelhas pontudas, mas era ralo. O focinho parecia de um porco para dentro, aqueles dentes que saem para fora, assim. E os olhos bugalhados, amarelo, fixado, assim. Aquele bicho rugia que parecia um leão. Coisa mais terrível que nós passamos ali. Começamos a correr, a voltar, tropeçando, porque era meio de banhado. Então era buraco que tinha ali. Tu não via, os cacurutos de mato, tudo era mato, correndo, me machucando tudo. E disse, Giovanni, deixa as varas pescar. E aquele troço vinha grunindo atrás da gente, vinha grunindo. E nós pegamos, como chegando perto do açude, passando do açude, nós não entramos no açude, nós queríamos correr para casa. O Giovanni, ele deu um salto entre aqueles arames farpados que rasgou as pernas tudo. Eu puxei para me passar, mas não tá na minha mão, que aquele bicho, quando deu um salto, quase que pegou minha perna. Aquele deu um bote assim, ó. Aquele bicho era ligeiro. Como que pode um troço tão grande, tão alto, mas aquilo estava enfurecido. Enfurecido, era uma coisa maligna.
Aquilo grunhia, fazia uns roncos estranhos, e ele não corria de pé, ele corria engaixado que nem um cachorro, que era um bicho mutante, uma coisa diabólica. E Giovanni falou, isso aí é o lobisomem. Isso aqui é o lobisomem, vamos embora daqui, que esse bicho vai nos pegar. E se pegar, já era. Aí eu fiquei com medo, lobisomem, se alguém ter falado minha história, nunca tinha visto. É aquela lua e os cachorros batendo. Olha, o que nos salvou aqueles cachorros batendo, porque aquilo quando vinha até nós, os cachorros se botavam em cima, os bichos estavam tudo machucados. Foi quando nós precisamos pular para a cerca e começamos a correr dentro do açude, a gente tinha que passar um banhado. E a casa de Giovanni a gente já viu, já as luzes acesas a quase um meio quilômetro, 500 metros. Foi quando nós não tinha mais área para onde puxar, e aquilo vinha correndo atrás, aquilo vinha correndo atrás, aquilo vinha grunhindo com raiva, aquilo vinha com gana. E o primeiro pensamento que me deu é aquele velho, essa coisa. Aquele velho estranho, essa coisa, ele que nunca tinha aparecido, até que ele veio aparecer. E quando nós estamos chegando perto que aquele bicho vinha para dar o bote, ia pegar o Giovanni, eu voltei. O Giovanni não aguentava mais, já estava capenga, estava com a perna ensanguentada, toda rasgada do arame farpado. Ele se lanhou todo. Eu pensei, vai desmaiar, o bicho vai pegar ele, eu vou voltar. Eu estava na frente dele, ele disse, não pode deixar meu amigo para trás. Peguei aquele facão que eu fui para cima, aquele bicho veio. Quando aquele bicho fez posição para dar um ataque, que ele se botou assim, se ganhou para dar um salto. Só viu o estouro. Quando viu o estouro, os cachorros se botando, mas deu estouro. Era o pai de Giovanni e o meu pai, de espingarda, e grudaram o tiro e derrubaram a besta. Era a besta fera. Aquele bicho tomou-lhe chumbo de espingarda dos dois lados. Nós se agachamos no chão, fomos indo agachados, e meu pai veio, botou nós para trás, e veio minha mãe, veio a mãe de Giovanni e os irmãos, que se juntou de gente na volta, e a bala pegando, aquele bicho caiu assim para trás, tomou-lhe 3 tirambaços. Mas era enorme aquilo. Tomou-lhe 3 tirambaços, aquilo quando caiu para trás, voltou correndo pro meio dos matos, se agachando, e meu pai, meu tio, e foram em cima para aquele bicho. O meu pai e o pai de Giovanni foram para cima e deram tiro, aquela criatura caiu para trás e se subiu daqueles matos se agachando. Meu pai pegou o braço do pai de Giovanni, tá? Esse bicho tá crivado de bala, você não vai longe, que amanhã nós vamos achar ele. Puxaram os cachorros, tudo machucado, tudo lanhado, mas os bichinhos foram corajosos. Porque o que atrasava mais o bicho de nos pegar era os cachorros, porque quando o bicho chegava perto, os cachorros grudavam em cima e tocavam ali dentro. Não eram os cachorros pequenos, eram os cachorros grandes. É tudo pastor alemão, grande, aqueles capa preta, um baita nos cachorrão, belga, coisa mais linda, os bichos, aquele bicho campeiro, aquilo ali não tem, pra tu entrar no pátio que eles te devoram. Os bichos são forte a estrutura e vão para cima, não se intimida. E foi o que nos ajudou, mas os bichinhos ficaram bem, foi tratado as feridas e não morreram. Mas nós passamos assim, quem você quer morrer? No outro dia, depois de ter voltado para casa, voltei com meu pai lá, o Giovanni. E eu contei toda a história que eu tinha visto lá no velho. Que eu falei, o senhor não acreditou em mim? Eu vi aquele velho lá virando um bicho. Tava virando um bicho, tava se retorcendo no chão. No outro dia, nós fomos passar ali, só tava a carroça. O cavalo desapareceu. Fomos procurar o tal do velho. Até hoje, o homem desapareceu. Fizemos uma busca em toda aquela fazenda, aquele velho. Em toda a fazenda, naquele dia mesmo. Os que nós encontramos foi o cavalo, um fedorão de podre, o cavalo todo estribuchado no meio dos matos, lá no meio da fazenda, bem pertinho de onde a gente estava. E nós estávamos pescando ali, nós tínhamos sentido o cheiro de podre e carniça. O cavalo estava ali, disse que aberto no meio, rasgado, as vísceras tudo podre já. E meu pai olhou pro pai de Giovanni, isso aí era o lobisomem. Que aqui aparece muita gente estranha, de tempo em tempo, muita gente aparece aqui. Muita gente aparece aqui. E esse homem era fugir de algum lugar. Porque a história conta que quem carrega essa sina da fera não tem paradeiro. E essa fazenda aqui, nem se sabe se era dos parentes dele.
repente esse homem já estava rondando há muito tempo. Só estava esperando um lugar para ficar, para poder atacar e fazer a sua vítima. E essa é a história dessa criatura que eu vi e os meus próprios olhos, meu de Giovanni, do meu pai, do pai de Giovanni, viram, e de toda a família dele, que crivaram a criatura de bala. Mas não achamos nada, nenhum rastro da criatura e nem daquele velho. E quando entramos naquela casa que ele tinha arrumado, aquele homem dormia no chão, era cheio de pelo e fedor de carniça, de podridão. Nós se apavoramos que vimos. Esse foi o relato do que passei com Giovanni. Fique no próximo vídeo aqui no canal Contos Relatos no Ar.